Bom, pessoal, o Santos está definido para enfrentar o Vasco da Gama amanhã às 4 horas da tarde, 16 horas, horário de Brasília. O jogo vai ser no Rio de Janeiro, em São Januário, onde não é fácil jogar. É bem complicado. O gramado está ótimo, mas a torcida do Vasco é uma torcida entusiasta, complicada, empurra o time o jogo inteiro. E jogar em São Januário, repito, é sempre muito complicado. O Santos está definido, mas antes de eu falar do time, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam, acione o sininho, que é muito importante para mim, dê o seu like para saber quando eu estou lançando um novo vídeo. E o endereço agora é esse, hein? Fábio Sormani Oficial. Esse é o novo canal do Sormani. Fábio Sormani Oficial, tá bom? Gente, é o seguinte... time definido então, como eu falei, o Lucas Lima, que havia possibilidade do técnico Odair Hellmann poupá-lo por conta do excesso de jogo, por conta do cartão amarelo, ele tem 2. A partida seguinte é contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Odair não quer perder esse jogador para a partida contra o Palmeiras. Enfim, mas os exames deram tudo ok, tudo belezinha com o Lucas Lima, então ele vai para o jogo e o Odair tem confiança de que ele vai saber se comportar em campo e não vai tomar o 3º cartão amarelo que o colocaria fora do jogo contra o Palmeiras, que vai ser no próximo final de semana. Esse jogo vai ser na Vila Belmiro, porque o Santos vai ser o mandante, uma vez está jogando fora, domingo agora, amanhã, e no próximo vai ser contra o Palmeiras jogando na Vila Belmiro. O Santos não pode perder pontos em casa, uma vez que o Santos não tem pontuado longe da Vila Belmiro. Bom, se o Lucas Lima joga, o outro Lucas, o Pires, esse não vai jogar, porque todos os jogadores fazem esse exame aí de lactato, CK, essas coisas que eles inventam aí e que a gente não domina bem, né? E o Lucas Pires foi constatado que ele, olha, estava ali no limite, está no limite. Um esforçozinho a mais, de repente um pique, podia resultar isso aí numa distensão muscular. Então, o que aconteceu? O departamento médico aconselhou o técnico Odair Hellmann a deixar o Lucas Pires de fora. E o que vai fazer o Odair então? Ele vai passar o Natan como titular do lado direito e o Inocêncio, que estava jogando como titular do lado direito, vai para o lado esquerdo, porque ele também joga de lateral esquerdo. Ele jogou de lateral esquerdo todo o Campeonato Paulista pelo Água Santa. E o Santos não tem outro reserva para o Lucas Pires, uma vez que o Felipe Jonathan teve uma lesão seríssima no joelho e não joga mais essa temporada. Então imagina se o Santos perde o Lucas Pires. Então o Odair resolveu também, por conta disso, deixar o Lucas Pires de fora. Então o time vai ser João Paulo, Natan, Messias, Joaquim e Inocêncio, tá? O Rodrigo Fernandes volta no meio-campo, no lugar do Camacho, já cumpriu suspensão, então volta. Meio-campo, Dodi, Rodrigo Fernandes e o Lucas Lima, mantido então, tá? Dodi, Rodrigo Fernandes e Lucas Lima. E o ataque com Ângelo, David e o Lucas Braga. Tá? O Lucas Braga é o titular na vaga do Mendonça, que está de fora. Se tudo der certo, ele volta no próximo domingo contra o Palmeiras. Se a recuperação for boa, ele volta no próximo domingo contra o Palmeiras. Eu estava conversando hoje com um amigo meu, um santista, e ele se disse preocupado com o jogo de amanhã contra o Vasco. Não, eu também estaria preocupado. O jogo é complicado. O Vasco é um time difícil de ser batido em São Januário. Mas eu falei para ele assim, mas ao mesmo tempo eu tenho uma certa esperança de que o Santos possa voltar do Rio de Janeiro para Santos com 3 pontos. Ou mesmo com um pontinho. Coisa que o Santos não conseguiu até agora no Campeonato Brasileiro. Que ele perdeu por 1-0 para o Grêmio, em Caxias do Sul, o mando era do Grêmio, e perdeu para o Cruzeiro por 2-1 em Belo Horizonte. Tá? O mando era do Cruzeiro. Não fez ponto algum como visitante. Mas eu estou eu diria para vocês que a minha expectativa é boa de o Santos conseguir um bom resultado. Mas como o Sormani, o Vasco, você acabou de falar que é um time difícil de ser dobrado em São Januário e tal, tá fazendo um campeonato bem interessante, mas é que entra a história, entendeu? O Santos está jogando bem fora de casa. Fora de casa e dentro de casa também. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Newell's, foi assim contra o Cruzeiro e não conseguiu ganhar, perdeu esses 3 jogos. Então está na hora, de repente, esse time começar a fazer ponto ou pontos jogando fora de casa, porque o time está jogando bem. Esse é o detalhe que eu acho muito importante a gente salientar. O time está jogando bem. Quer dizer, a qualquer momento, um resultado bom fora de casa vai aparecer. Porque se o time estiver jogando mal,
eu concordaria com meu amigo santista e com vocês. Escuta, não dá para ter expectativa, esperança nenhuma, porque o Santos está jogando mal, o jogo é em São Januário, é o Vasco, etc e tal. Mas não, volto a dizer, o Santos está jogando bem. E o Odair descobriu o time. O time é esse. O time é esse aí. João Paulo, o Inocêncio vai ser o lateral titular pelo lado direito, Messias, Joaquim e, na lateral esquerda, o Lucas Pires, mas não vai poder jogar amanhã, vai ser preservado. O Rodrigo Fernandes no meio campo juntamente com o Lucas Lima, e o ataque vai ser... Aí é que tá. Como é que vai ser esse ataque quando o Soteldo estiver bem, quando o Mendonça voltar? Aí eu acho, não é informação, vai ser Mendonça, Marcos Leonardo voltando à seleção e o Soteldo. Vejam bem, o trio de ataque que o Odair entende ser o titular, na minha opinião, eu estou aqui trabalhando com a cabeça dele, tá? Não joga, o ataque inteiro não joga amanhã. Porque no lugar do Mendonça vai jogar o Ângelo, no lugar do Marcos Leonardo vai jogar o David, e no lugar do Soteldo vai jogar o Lucas Braga. Pesa, claro que pesa, claro que pesa. Mas o Ângelo fez um gol importante no meio de semana contra o Bahia, fez 2, mas um acabou sendo anulado ali no finalzinho, né, por uma questão de impedimento, né? Estava um pouco impedido, foi bem anulado. O David é um menino que tem personalidade, fez o gol contra o Bahia e eu já cansei de falar aqui, entendeu? Eu gostaria muito de que o David tivesse uma sequência. E vai ter agora, porque o Marcos Leonardo está na seleção e pode desfalcar o Santos em até 10 jogos se o Brasil chegar na final do torneio. Sub-20 está sendo disputado agora na Argentina. Então, essa sequência que eu gostaria que o David tivesse, ele vai ter. E do lado esquerdo vai jogar o Lucas Braga, tá? Aí não tem quem pôr e vai jogar o Lucas Braga mesmo, tá? Se o Santos tivesse, ou o Odair, no caso, promovido, o Patati para o time de cima, treinado, etc e tal, quem sabe? Quem sabe? Mas não é o caso. Então, o Santos vai mesmo com Ângelo, David e Lucas Braga, mas acho que, voltando àquele nosso papo, o ataque titular, quando todo mundo tiver à disposição, vai ser Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo. Tá bom? Gente, é isso. Tá? Então, amanhã, 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, Vasco e Santos em São Januário. Jogo difícil, mas eu estou esperançoso. Eu acho que vamos ter boas notícias quando o árbitro da partida encerrar o jogo.